A gente falar um pouquinho sobre EQM, né, isso? IQM, experiências de quase morte, né, ô Lilian? É. A gente é claro que a ciência ela está se desenvolvendo, descobrindo coisas que a gente sabe que a literatura espírita já deixa claro para Uhum, nós há 30, uhum, 40, 60 anos atrás, uhum, né, no mínimo, para não falar uhum, mais do que isso, sim. né. O que que é a ciência, o que que é a IQM? Primeiro, o que que seria IQM, Uhum. né, e o como que ela está contribuindo para tudo isso que a gente está conversando aqui, Lilian? A experiência de quase morte é aquela situação que a pessoa tem uma parada cardíaca, ela é dada como por alguns minutos ali, ela é dada como morta, né, Sim. clinicamente, né. Ou seja, o cérebro parou de funcionar. Isso, mas ela se vê fora do corpo, ela acompanha, ela vê o que está acontecendo, tem umas que ficam ali, observam o andamento do que está sendo feito, se o médico quais os procedimentos que os médicos estão usando para reavivá-la, tudo que está acontecendo, e tem outras que vão, né, que elas se veem num túnel. Isso é Sim. muito comum. É. Elas se veem num túnel que as atrai, e elas vão em direção a esse túnel. Então, tem umas que têm vivências espirituais, onde elas se veem com seres angelicais, tem umas que vê Buda, outras vê Jesus, outras vê Krishna. Por quê? Está relacionado ao à tua cultura, ao teu conteúdo mental, né, a tua Perfeito, fé, a tua crença. Sim. Então tudo isso também faz aí uma diferença, né. perfeito. Você vê que a gente tem o caso, né, do doutor Eben Alexander III, chique. Tem terceiro. É, terceiro. E ele americano, ele morava, acho que em Virgínia, quando aconteceu, em 2008. Então ele teve uma probleminha de saúde, foi uma bactéria, meningite, né, meningite bacteriana, que é a mais grave, que inclusive, segundo o relato dos médicos, essa bactéria ela vai comendo, né, como se ela comesse toda a parte neural do cérebro, a proteção do cérebro. Então se a pessoa sobrevive, ela só se, que nunca existiu o caso, se ela sobrevive, ela tem sequelas. Bom, então ele ficou 7 dias nessa situação de coma. A família desesperada, enfim, a gente entende como deve ser bem complicado. Mas Sim. o que que acontece? Então ele se viu primeiramente dentro desse buraco, que ele denominou como um buraco de minhoca, que ele se sentiu uma minhoca, um lugar, meio gosmento, parecia terra, parecia larva, com um cheiro estranho, e ali ele ficou ali, ele não sabia o que estava acontecendo, ele ouviu um barulho forte, um ruído, de repente ele viu que se abriu como se fosse uma janela, um buraco, assim, aquele buraco foi aumentando, Uhum. ampliando, e ele então saiu. E ele saiu e ele foi atraído por um coral. Olha que interessante. Então, eu achei muito interessante, porque ele fala que ele foi atraído por um coral, como se fosse um coral divino. Por quê? Aquela questão que a gente está falando da cultura. Porque ele era ateu. Ele Hum. não tinha uma referência. Ele não ia ver Jesus, Sim. né? Que eu tenho uma Diferente. amiga, depois eu vou contar a relato dela, ela viu Maria. Ele não ia ver Jesus, ele não ia ver Buda, Krishna, ele não tinha referência. Anjo de guarda, não. Então o que que ele olha que interessante, ele se vê montado numa borboleta gigante. Diferente. Do lado aparece uma menina vestida de tipo camponesa, muito bonita, com os olhos azuis, e ela fala para ele: fica tranquilo", tipo, ela quer dizer: "Fica tranquilo, tá tudo certo". E eles então começam a passear, ele relata que era um bosque de uma luminosidade, de um verde, as cachoeiras, os rios azuis, os lagos azuis, as nuvens eram cor-de-rosa. Ele via as pessoas lá embaixo brincando, cachorros brincando, crianças brincando de ciranda. Ele viu tudo isso e ele ficou assim, aquele coral divino, aquele coral que era como se fosse um coral divino, aquele coral que atraía ele. E é tão interessante que ele falou que
que houve ocasiões que ele voltou para esse buraco e que aí ele percebeu que quando ele pensava no coral, ele lembrava do coral, que ele começava a mentalizar o coral, ele voltava para o lugar. Olha Olha que só. coisa interessante, Sim, não é interessante sim, esse demais. relato? Hum. E teve um momento também que foi, eu acho que foi o momento mais difícil quando eu acredito que os médicos já estavam desistindo dele e tudo. Ele disse que tem um momento que ele começou a, a sentir, como se fossem imagens, rostos, mas que ele não lembrava. Ele perdeu totalmente a memória dele. A Tá, memória, aquela memória dele como doutor, ele não lembrava de nada. tá. Sim. Mas ele começou a ver rostos, esses rostos eram familiares e tinha um rosto específico que chamava a atenção dele. E aquele rosto, ele começou a ter uma angústia. E quando ele falou que quando ele começou a sentir essa angústia, que tudo mudou. Assim, o ambiente também, é como se o ambiente ele interferisse no ambiente. Então, se ele estava triste, o ambiente ficava triste. Tá. E aí eu lembrei daquela passagem do André, quando ele fica com ciúmes e Sim, vai. vai Meu, pra... ali eu falei, gente, eu fiz um link. Eu falei, bom, ele não leu o Nosso Lar. Isso é um fato. É um fato, ele não leu o Nosso Lar. Justo. Então você percebe, e aí ele, quando ele volta, ele já. E os médicos espantados, porque ele volta, passou algumas semanas para ele acoplado, né, totalmente, e ele começa a relatar. E aí o filho dele fala para ele, né? Fala, pai, se você quer escrever sobre isso, escreva, estude e escreva. Então ele começa a fazer uma pesquisa de experiência de quase morte, faz uma experiência imensa, e aí ele senta e relata, conta a história dele nesse livro. E ele se tornou, ele deixou de operar, deixou de ser médico para divulgar. Ah, Que legal. assim, a vida dele ganhou outro propósito, que era a Sim, divulgação que a vida continua, que a vida que há continua. vida após a morte. Não é lindo isso? Sim, E era um ateu, cético, sim. né? Eu tenho uma amiga que ela teve 3 paradas cardíacas. Ela é professora de, eh, ela dá treino, né? Como é que chama? Personal trainer? Personal Personal trainer. trainer. E ela teve 3 paradas cardíacas. O médico falou que, inclusive, ela não morreu por causa da questão Do física, funcionamento dela condicionamento física. físico, que aguentou, ela tinha uma musculatura boa, cardíaca. Uhum. E ela falou que ela se viu nesse túnel, e aí ela falou que ela começou a orar para Maria, que ela tem assim uma ligação profunda com Maria, mãe de Jesus. E aí diz que ela diz, né, que a mãe chegou para ela, falou para ela, você não pede, né, que eu te ajude, né, depois da morte? Você não pede que eu te ajude? Mas filha, não é o seu momento, você vai voltar. E aí ela falou que ela acordou assim, né? Os médicos estavam fazendo a ressuscitação dela. Que legal. Mas ela falou que foi uma coisa louca, sim, que ela reviu a vida dela, ela reviu tudo, tudo, tudo. É louco. É um dos pontos, né, que assim, todo caso que a gente lê sobre IQM, a gente pode encontrar alguns pontos em comuns em todos Uhum, eles, né? uhum. Um deles é o túnel, essa questão, e Sim, cada um tem a sua própria interpretação, isso, e outra é essa questão de você ter um contato com um ser que às vezes fala, não é o seu momento, não é a hora, né? isso. Cara, isso é Muito muito interessante, é interessante. muito Me chama muita interessante. atenção que parece que para cada. Parece não, tá claro que para cada pessoa que passa por essa experiência, o que aparece para ela é algo alinhado com as crenças dela. Exato, Maria, o Jesus, exato, o exato. rapaz lá, o médico é ateu, então Sim, ele no vai ver coral, algo. ele era um coral, ele ouvia um coral divino que Isso. o atraía para essas regiões que divinas, ali, Sim, divinas no sentido, né? Sim. Então ele ia para um lugar bom por conta que ele era atraído por esse coral, porque ele era um homem bom, sim, né? Ele só não acreditava em Deus, mas isso perfeito. não quer dizer nada. Você tem muito mais, eu acredito que tem muitos ateus aí fazendo muito Muito mais do bem, que... fazendo Sim, muito mais que muitos, né? Sim. Que se infelizmente. dizem religiosos. Infelizmente é uma realidade, É mas enfim. verdade. Então, assim, ele relata isso, e o doutor Alexander, né, Moreira, que é o psiquiatra, esse que você já tem um livro dele, né, que é
é A Ciência da Vida Após a Morte. Esse Sim, livro é muito bom. muito bom. E ele fez um trabalho de pesquisa fantástico, né? E você vê que é interessante que nem na própria movimento espírita isso é tão divulgado, né? Que você tem que ir pesquisando, você tem que ir Sim, buscando. sim. Sim. Mas ele fez um trabalho extremamente importante. Eles pegaram, ele, a doutora Mariana e o doutor, acho que é Humberto, eles pegaram, convidaram 3 médiuns, que são esses médiuns de psicografia e psicofonia. E eles, então, colocaram esses médicos num lugar, né, esses médiuns num lugar, sem acesso à internet, nada. E aí eles trouxeram algumas famílias que tiveram caso de desencarne, e essas famílias, então, eles tinham um contato, tipo, a mãe e o pai falavam, o nome do meu filho é X, morreu com tantos anos, morreu de tal doença, ou atropelado, assassinado, enfim. E aí né, ele começou então a relatar, trazer informações desse jovem, coisas que só ele sabia. Sim. Provando o quê? Que a vida, existe vida após a morte. O espírito continua, a consciência continua, a vida continua, né? Perfeito. E aí ele correlata, tem um outro relato também, que acho que quem conta não é o doutor Alexander traz, mas quem traz relato é esse outro que você falou, Dr. Raymond. Dr. Raymond. Eu acho que é o É. Dr. Raymond que traz esse relato, não tenho bem certeza, que ele traz o relato de um holandês, que ele teve um ataque cardíaco na calçada, e aí veio a ambulância, socorreu, e ele usava dentadura. O que o paramédico fez? Ele tira a dentadura para poder fazer todo o processo, né? Tira e coloca no compartimento da ambulância, guardadinho lá na gavetinha. E começa a fazer o procedimento de ressuscitação e aquela coisa, e ele de cima, De cima. olhando, apavorado e gritando: Eu tenho que voltar, eu tenho que viver, eu tenho que viver, eu tenho que viver, pelo amor de Deus. E o médico fala pro outro: eu acho que já era, que Tem jeito. não tem mais jeito. E ele, continua, continua. Então é interessante esse Sim. relato. E aí ele consegue, ressuscita, ele retorna. E aí, quando ele acorda, ele fala pro médico: Então, você pode devolver a minha dentadura que você colocou naquele compartimento? O médico: Como assim? Você Nossa, estava morto. Você ficou morto por não sei quantos segundos, sei lá, minutos. Não, você tá. Não, eu vi tudo. Ele fala: Eu Sim. vi. Eu estava acima, eu acompanhei tudo. Eu fiquei desesperado quando você começou a desistir de mim. E você guardou a minha dentadura no compartimento assim, assim. O médico. Meu, Não é quer muito provas melhores do interessante? que isso, que a Não vida de é? fato sim, sim. continua, É né? muito interessante. É muito Muito interessante. interessante. O Dr. Raymond, né, Sim, ele tem alguns livros, né? Um deles, sim. o mais famoso, o mais conhecido é A Vida Após a Vida, que é Isso. e tem alguns casos, alguns Que ele relatos, faz, né? né? Uma pesquisa que ele E faz. é aquilo que você falou, Edson, a pessoa ela é baseado na crença dela e aí cada uma tem uma experiência diferente. Exato. Mas você consegue perceber Tem um padrão. padronização, né? Perfeito. Isso. Alguns pontos em todos esses Sim, casos, né? sim, O túnel, que as sim, pessoas veem de maneira diferente, uma visão de cima, sim, né? sim, Essa sim. questão de ver coisas diferentes, cidade, árvores, cachorros, animais, crianças se divertindo, né? E uma coisa que a ciência não explica, William, é que casos que a condição da pessoa, ela ficaria com sequelas. Sim. E a pessoa retorna sem sequela alguma. Puxa, Lilian, Isso é é, impressionante. é Tem uma moça que ela estava, como é que chama, gente, aquele esporte, caiaque, é, de que você entra, ele se fecha, né? Fica fechado. Canoagem? Canoagem. Canoagem, canoagem. tá. E ela que é fechado, você enfia o Sim, corpo lá dentro, sim. Só os braços, só os só a parte de braços. cima, só o tronco. E isso foi nos Estados Unidos, não sei que lugar. E a canoa vira e ela Nossa. fica Fo 15 minutos debaixo d'água. debaixo d'água. Ou seja, É, esse 15 minutos. esse relato tem na Netflix, tá? Tem Isso! uma série na Netflix que Muito é legal. isso mesmo. Muito legal. E ela fica perfeito. 15 minutos e ela retorna sem sequela alguma.
É Como verdade. explicar? A Dizem que ciência com a partir de explica. 7 minutos já é com Sim, sequela, já é Não, e sim, assim, foi não. debaixo d'água, no Debaixo meio d'água, não tem não tem como. como, O pulmão entendeu? dela estava tomado de água. Sim. E tem aquele caso que tem um filme até que é lindo, gente, já é tanto, eu não vou lembrar o nome agora, infelizmente, de um menininho, de um menino que ele foi adotado, ele era adotado, adotivo, e ele tinha os pés muito grandes. Ele sempre falava para a mãe que ele achava o pé dele feio, que ele tinha um pé muito grande. E a mãe sentava, punha os pés dele no colo e fazia massagem no pé dele. E ele tinha alguns traumas, ele tinha algumas complexidades, né? Porque ele tinha sido adotado, Sim. enfim. E um dia ele sai para brincar e era frio, né? Havia tido neve e o lago ele estava encoberto por uma camada de gelo. Ele vai com um amiguinho, eles vão brincar. E o que acontece? Abre-se e ele afunda, ele cai. E ele mostra ele pensando o que estava acontecendo. Então ele se vê debaixo da água, ele vê se olhando, né? Que é a experiência de quase morte. E enquanto isso, os bombeiros que foram chamados vão para socorrer, né? Então o bombeiro eles descem com aquela tipo uma lança, né? Para Sim. tentar trazer a pessoa, né? E ele começa a mexer ali, aí ele escuta alguém falar para ele, né? É mais para a esquerda, vai mais para a esquerda. Aí ele olha, o chefe, o bombeiro-chefe, está ali lá atrás, né? Está distante, ele estava no centro do lago, está na borda, e ele imagina que foi o bombeiro-chefe que mandou. Sim. Então ele vai, e o bombeiro-chefe fala, o que ele está fazendo? E ele vai e sente o menino. E aí ele resgata o menino ainda estava com vida. Então, eles fazem todo o procedimento, o menino tá meio que vivo, Sim. levam o menino para o hospital e aí eles chamam um médico, o maior especialista em afogamento, né? Para tentar resolver. Então, esse médico acompanha. Eu sei que esse filme é tão lindo porque mostra o menino, ele se vendo nadando. Aí ele via que ele estava no escuro e no momento que ele retorna, né, ele vê uma luz. A luz se abre, ele escuta a voz da mãe. E aí ele começa a nadar. Esse processo de nadar é o processo dele voltar ao corpo. Voltar ao corpo. Gente, esse filme é lindo. Eu vi esse filme com a Adriana, mas também não tô lembrando o Tá, nome. você sabe Não tô qual lembrando é? o A nome. Isso. mãe, e a mãe ela se recusa a aceitar que o menino vai morrer. A mãe é de uma fé, ela se recusa a aceitar. E aí tem uma hora que ela vai para fora do hospital, e essa hora eu acho que foi a hora mais que ela começa a brigar com Deus. Ela briga, ela xinga, ela tá muito brava, ela chora, ela se descabela, ela, né? E aí, Imagina o sofrimento da não, mãe aí vendo quando tudo isso, o né? médico fala para ela, olha, nós vamos tirar o aparelho, nós vamos desligar. Se ele voltar, voltou. Se prepara. Se ele não voltar, vamos dar a morte dele. Então é um momento tão sensível, né? Sim. E aí ele volta. Gente, é maravilhoso. Que É legal. uma história verídica. Vamos procurar Não, e colocar o nome Sim, por do favor, por do favor. filme. É Ó, o já Poder da acharam, já. Fé. A equipe tá maravilhosa. Ah, Tá, superação, o milagre da fé. Isso, É esse isso aí. É, gente, vale a pena. Olha, peguem pipoca e lenço, Nossa, que que vão tá de chorar. parabéns, viu? Os caras em tempo real aqui, ó. Quantidade, Vão né? O chorar. pessoal pensa que teve corte, Maravilha, não teve corte, foi ao vivo aquele maravilha. negócio. Vão chorar. Esse Esse livro filme que é legal. uma coisa linda de fé, mostra a fé de uma mãe, né? Que E, se eu não me engano, mostra também os dois, e mostra eles assim. conversando, tipo, mas não foi você que mandou ir pra esquerda? Isso, o bombeiro, porque aí o O bombeiro bombeiro perguntou. vai falar para ele, você. Não, eu não mandei. Acho que ele foi agradecer, obrigado por ter falado pra ir pra esquerda. Isso, Não, mas eu não falei pra mandei. você ir pra Aí esquerda. ele fica assim, ele vai visitar o menino, ele fica incomodado, aí eu mexi naquilo. Ele falou, Aquilo incomoda ele de uma forma que ele começa a acompanhar, e é feito, né? As pessoas começam a fazer oração por ele, né? sim, sim. É muito O bonito. filme vale a pena Vale assistir. a Então, ó, pena. qual é o nome mesmo? Desculpa. Superação. Superação Milagre da Fé. Isso. Milagre da fé. Então tá aí, depois a gente faz Que um corte assim, aí pra mostrar. que na verdade eu acho que eles eram, eu não sei se eles eram protestantes, né? Eles tinham uma religião, eu não me lembro agora qual é, mas na verdade, né, gente, não é milagre.
né? É Deus, É é Deus. Deus. E tudo tem um propósito, né? Eu Sim. acredito que tudo na nossa vida tem um propósito. Às vezes aquilo que parece que é para nos derrubar, é Nos só fortalece, né? para nos levantar. É Isso muito aí. importante a gente ter essa reflexão. Que legal, ô Lilian.